Já vou voltar só para ver se vai gravar aqui. Tá bem. Rapidinho. Tá, pronto. Agora vamos lá. E agora, estão vendo aí? Sim. Tá. E aí, a pergunta que eu fiz para vocês, vocês acharam aí o coeficiente de natalidade? Eu fiz aqui e deu 4,5, né? Por 100. Tipo assim, Por 100, né? sim. E aí, como é que é o coeficiente? Como é? Como é o coeficiente? Como é que eu calculo ele? O número de óbitos infantis de nascidos vivos. Aí eu coloquei 1968, que foi o número de óbitos infantis. Não, não. Não? Não. Porque a pergunta é essa aqui, olha. Cadê? A pergunta é essa aqui, coeficiente de natalidade. Eu pensei que era de infantil, professor. Não, é natalidade. Natalidade é nascimento, vamos dizer assim, entendeu? Ah, eu não sabia. Senão eu tinha feito, disfarce. Você tá com a pena ligada. Tá ligado? Entendeu? Sim, sim. Então, mas vamos lá. O raciocínio é nascimento. Natalidade significa nascimento, não é isso? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter o nascido vivo, tá? Nascido vivo pela população. Aí eu tenho ali o coeficiente de natalidade, tá? Nascido vivo pela população. Então ele fala aqui em algum momento, ó, tá aqui, ó, 42 mil nascido vivo e a população 1.635.000 habitantes. Tá ok? Aí se eu dividir aqui, eu vou multiplicar por 100, né? Eu vou multiplicar por 100, por 1.000, vou encontrar lá a medida, tá? No caso, a natalidade ela é avaliada por porcentagem, tá? Quando tu pesquisa lá o indicador é por porcentagem. Então, assim, o que eu gostaria que vocês tivessem era o raciocínio, né? Então, ó, coeficiente de mortalidade geral, a palavra geral significa todos os tipos de óbito, por qualquer causa. Natalidade geral também, ele quer dizer nascimento, independente de outras características. Mortalidade materna, tem que saber o que é o óbito materno, tem que ter um cuidado ali, que, como eu falo ali para vocês, a mulher, ela é mãe, acabou de ter um filho, ou ela está grávida e morre de acidente de trânsito. Não é óbito materno. Eu não chamo isso de óbito materno. Eu chamo isso de quê? De causa externa, tá? Óbito materno é aquele relacionado à gestação. Então, assim, vocês têm que saber um pouco disso, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de perguntar sobre mortalidade geral, mortalidade materna e mortalidade infantil, são indicadores muito importantes, assim, para a questão da saúde pública, né? Se tem pactos mundiais para reduzir esses indicadores, né? A mortalidade infantil, a materna, então, são problemas assim de saúde pública grande, tá? Então, eu preciso que vocês conheçam, né? Como é que é construído o indicador, né? Então, aqui embaixo entra o nascido vivo, né? Tanto no óbito materno, no coeficiente de mortalidade materna quanto do infantil, e tem também que ver aqui o que óbito é esse que tu inclui aqui no indicador para calcular, tá ok? Então eu posso pedir para vocês calcular o indicador. Então eu vou dizer assim, olha, calcule qual o coeficiente de mortalidade infantil ou geral, eu te dou os dados, mas eu posso também pedir a definição. Então eu coloco lá sobre o coeficiente de mortalidade materna, assinale a alternativa correta. Aí tu vai ver lá a definição. Mortalidade materna é o número de óbitos pelo total de nascidos vivos, número de óbitos ligado à gestação, parto, puerpério, pelo total, e aí tu vê lá qual é o conceito que está correto. Então pode ser conceitual, uma questão teórica, ou pode ser uma questão de cálculo mesmo, para achar o valor aqui
8,69, alguma coisa assim, tá ok? Então, assim, a natalidade é nascido vivo pela população, coeficiente de natalidade, tá? O que acontece, pessoal, é assim, os países desenvolvidos, eles têm uma taxa de natalidade, um coeficiente de natalidade menor, né? Então, tu tens ali uma população que tem um nível de instrução alto, então eles acabam fazendo um planejamento familiar mais rigoroso, e aí isso passa pela questão do filho, né? Do número de filhos, desse planejamento. E aí, tu observa uma taxa menor comparada a outros países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, né? Inclusive, tu vê assim o oposto, né? Tu vê na China tem multa, tem taxa para quem tem mais de um filho. Na Suécia tem incentivo para te ter filho. Na Suécia tem lá aquele como é que se fala isso quando a licença paternidade na Suécia é de 2 anos. Então, o homem adulto lá tem um filhinho, uma filhinha, ele entra de licença por 2 anos e o governo paga o salário dele. O governo sueco, por 2 anos. Aqui no Brasil, a CLT dá 1 dia. E a Constituição dá 5 dias. Né, o que segue mais a CLT. Né, que aí é só para te fazer a declaração de nascido vivo lá, fazer a certidão de nascimento no cartório e acabou. Né? Então, assim, são questões assim que tu vê espécies assim de oposição de um país para o outro, né? Essa natalidade. Porque alguns países pretendem diminuir, né? A natalidade, acaba fazendo política para não incentivar, e outros países já fazem política para incentivar porque precisa dessa população ali para manter o país e tudo mais, tá? Aí, a gente vai descendo aqui, que esse espaço era para resolver, né? Se fosse no papel, né? E aí tem outra questão aqui, que ela envolve não só indicadores, mas também perguntas sobre a razão de chance, que é lá do estudo, como é que se fala, do caso controle. Mas eu vou só fazer alguns comentários, né? Então, mais uma vez, ó, tem dados de mortalidade, tá? De nascido vivo, populacionais, de residente de uma cidade. Aí tu tem aqui o total de habitantes, número de habitantes de sexo masculino, feminino, e isso aqui é do Censo Demográfico de 2010. E aqui tu tem dados de mortalidade nascido vivo, igual na questão anterior, né? Então, tem aqui óbitos, quantos óbitos ocorreram no total, então não sabe qual é a causa. Aqui, óbito no sexo masculino, óbito no sexo feminino, número de óbitos por causa mal definida. Aí lembra que eu falei, essa causa mal definida, no CID, está escrito assim: sintomas e sinais e achados anormais de exames clínicos laboratoriais não classificados em outra parte, capítulo 23, não, capítulo 18, né, aqui é 18, tá? Capítulo 18 da classificação estatística internacional de doença e problemas relacionados à saúde, 10ª revisão, que é o CID-10. E aí, dessas causas mal definidas, ocorreram 3.203. Quando tu olha para esse número, pessoal, o que significa isso aqui? Significa, a grosso modo, que tu não sabe do que a pessoa morreu. Então, 3.203 óbitos nesse ano de 2012. Tu não sabe qual foi a causa da morte. Se foi infarto, se foi AVC, se foi... sei lá, não conseguiu identificar a causa da morte. Foi um aneurisma de aorta abdominal, sei lá. Não sabe. Tá ok? E aí, aqui embaixo, ele te dá aqui uma tabela
que ele relaciona o peso ao nascer com o óbito infantil, né? Então, ele relaciona aqui o peso ao nascer com o óbito infantil, que é esse quadrado aqui, tá? E ele também relaciona o peso ao nascer com o nascido vivo. Na verdade, é o peso ao nascer com o nascido vivo masculino e feminino, com o sexo, no caso aqui, tá? Então, além de eu ter nascido vivo e óbito infantil, eu tenho também aqui a separação, né, por sexo. Tá ok? Aí ele pergunta aqui coisas que a gente já viu. Calcule e interprete os seguintes indicadores de saúde. Mortalidade masculina. Aí tu imagina aí, o que seria essa mortalidade masculina? Óbitos em homens pela população, né? E aí a gente vê aqui, ó, que eu tenho aqui habitantes do sexo masculino e aqui eu tenho os óbitos masculinos, tá? Aí qual é o outro? Mortalidade proporcional por causa mal definida, né? Então a gente vê aqui a mortalidade proporcional por causa, então assim, do total de óbitos, quer dizer, do total de óbitos não, da população, quantos são causas mal definidas? Tá? Então, eu tenho que ter aqui óbito por causa mal definida e aqui embaixo a população. Então, eu já sei o numerador aqui, que é 3.203, e o denominador eu tenho que achar que a população, que é o total de habitantes, 6.323.037 habitantes. Tá? E aí eu vou colocar aqui esses 6 milhões. 323.037. Aqui, ó. 323.037. Aí vocês vão fazer o cálculo aí, vai multiplicar por uma casa de 10, tá? Eu acho que por 1.000. Aí tu vai saber quantos casos são de causa mal definida pelo total de habitantes, que seria a mortalidade por causa mal definida. Tá ok? Poderias também ver essa mortalidade pelo total de óbitos. Tá? Pelo total de óbitos. Na verdade, esse proporcional aqui, ele quer dizer em relação ao óbito, não é a população. Eu me enganei aqui, pessoal. Que agora, lendo com mais calma, fica mais claro para mim, que aqui é o seguinte, esse proporcional, ele quer dizer assim, mortalidade proporcional, quantos por cento do total de óbitos, né? Então, aqui embaixo, entra os óbitos, o total de óbito. E aí eu vou procurar aqui o número total de óbitos, que está bem aqui, ó, 53.816. E aí, olha como é que a gente lê, olha, do total de óbitos, quantos por cento é causa mal definida? Tá? Aí, bora ver aqui, 3.203, tá? Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim, professor. Sim. Ok, obrigado. 816, dividido por 816... Ó, isso aqui deu para mim 0,059. Eu já vou colocar a porcentagem, tá? Que é 5,9%. E aí, olha o que a gente tem aqui, ó, 5,9%. O que é esse 5,9%? É a porcentagem de causa mal definida, aquela que a gente não sabe do que a pessoa morreu. Quase 6%. Então, ocorre ali 6% de óbito que a gente não sabe o que aconteceu.
Qual é o problema disso aqui? Isso aqui tem a ver com o teu sistema público de saúde, né? Tu tá provavelmente ali nesse local, tu tens ali uma falta de investimento em tecnologia, né? Falta investimento em profissionais, em recursos materiais, né? Porque está acontecendo óbito e tu não tem ferramentas, tu não tem um exame, tu não tem um necrotério que possa fazer o mínimo do exame, né? E aí deve faltar profissionais de saúde, médico, enfermeiro, técnicos, que aí quem está dando diagnóstico são pessoas que não são profissionais de saúde, não são médicos, né? E aí tu tem ali o preenchimento pelo delegado, pelo engenheiro, pelo professor, que pode, né? Lá na declaração de óbito, aí a pessoa não sabe a causa da morte, não consegue investigar, tá? E aí tem município, eu já fiz um estudo, já procurei, tem município que tem um ranking, né? Tem primeira causa de morte, segunda causa de morte, terceira. A primeira causa de morte é a causa mal definida. Então, a maioria das pessoas que morrem, tu não sabe do que é, tá? E aí tu consegue transformar isso fazendo investimento, criando estratégias ali para o planejamento para resolver esse problema. Tá ok? Tá, deixa eu apagar aqui. Tá, então, esses outros indicadores eu acho que vocês conseguem fazer, tá? É só prestar atenção aqui na lógica e calcular. Aí, essa questão aqui de baixo, ela é para mostrar o coeficiente de mortalidade infantil segundo o peso ao nascer. Aqui, ó, proporção de baixo peso ao nascer, menor que 2.500 gramas, entre os meninos. Então, aqui, quando eu olho para a tabela, eu tenho que saber qual é o total de meninos. Então, eu tenho um total aqui de crianças dentro dessa tabela, tem um total de crianças que são do sexo masculino. Certo? Então, aqui é a letra C que eu vou querer fazer. A letra C, eu quero saber isso aqui, a proporção de baixo peso menor que entre os meninos. Então, eu olho para esses números aqui e eu quero saber qual é o total de meninos, certo? Nascido vivo. E aí, eu observo o seguinte, que aqui eu tenho, por exemplo, no sexo masculino, eu tenho aqui o total, essa soma aqui, ó, o total de crianças do sexo masculino que nasceram, nascido vivo. Desse total aqui, eu quero saber quantos tem baixo peso, ó, que é esse peso menor. Nasceu abaixo do peso, não, entendeu? Não está normal o peso da criança. Né? Então, essa proporção de baixo peso entre os meninos vai ser isso aqui, ó. Proporção de baixo peso vou colocar aqui o símbolo, tá? Entre os meninos. Tu vai ter que ter aqui, do total de meninos, quantos têm o baixo peso? Do total de crianças que nasceram, quantos tinham baixo peso? E aí, o total de meninos é essa soma aqui, ó. 3.597 mais 38.978. E aí, quantos tem baixo peso? É esse 3.000 aqui. 3.597. E aí eu vou encontrar aqui um resultado. Entendeu? E eu vou saber essa proporção. Aí,
A outra pergunta que ele faz aqui, coeficiente de mortalidade infantil segundo o peso ao nascer. Então, eu tenho que saber, por exemplo, quantos óbitos, mortalidade infantil, eu preciso saber quantos óbitos infantis ocorreram de acordo com o peso, né? Então, com peso normal e com peso alterado. Então, o que eu observo? Eu observo que eu tenho uma população, né, eu tenho uma população de 7.946 crianças com peso menor e 75.265 com peso normal. Vamos dizer assim, isso é o total. Aí, desse total aqui, quantas, né? Então, eu tenho essa soma aqui, é o total. Desse total, quantos óbitos, né? Isso aqui seria um bloco todo. Quantos óbitos ocorreram em menores de... em pessoas com baixo peso? Tá aqui, ó. Então, fica 65 pelo total de nascidos vivos. Tanto baixo peso ou normal. E também a mesma coisa, esse bloco todo eu vou relacionar aqui com a mortalidade com o peso normal. E aí eu vou saber quem é que tem maior mortalidade. Crianças com peso baixo ou peso normal? O que vocês imaginam? A gente pode fazer o cálculo aqui e ver o número. Mas, naturalmente, vocês iam imaginar aí que o quê? Que o peso baixo, aqui por isso que se estuda muito isso, né? Peso ao nascer, abaixo do peso e peso normal, porque é um fator. E aí tu vais ver que a mortalidade é maior, as sequelas são maiores, tem uma série de problemas aí para quem nasce com baixo peso. Então, sempre se busca reduzir essa medida, né? Deixar a criança nascer com peso normal o máximo que puder. Fazer o maior esforço para que ela desenvolva e nasça com 2.500 gramas ou mais. Tá ok? E aí, a outra pergunta é a razão, que é a letra E, a razão de chance entre o peso ao nascer e o óbito infantil. Né? Aí, olha só, para eu ver essa letra E aqui, eu tenho que olhar para cá. Ó. Eu tenho que olhar para esse bloco aqui. Ó. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá. Eu vou olhar para esse bloco aqui. Ó. Isso aqui é uma tabela 2x2 que vocês já estudaram, tá? Lembra? Isso aqui é a letra A, B, C, D. Aqui é A mais B, lembra? A mais B. E aqui é C mais D. Só que não está aparecendo, né? Aqui para baixo, teria que aumentar aqui para somar o total de homens e o total de meninos. Então, a chance entre o peso ao nascer e o óbito infantil. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar o peso, que aqui é a variável de exposição, com o óbito. E aí tu lembra lá que a razão de chance é aquela razão do produto cruzado que eu vou cruzar aqui, ó. Não, só um minuto aqui, pessoal, porque tem só um detalhe aqui. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Porque olha o que está acontecendo aqui. Esse óbito aqui, ele está por sexo, né? Mas o que eu quero, na verdade, é relacionar isso aqui, ó. Olha, chance entre o peso ao nascer, né, e o óbito infantil. Então, olha o que eu preciso aqui. Eu preciso dessa informação aqui, ó. Peraí. Ah, não risca aqui, olha. Tá, eu preciso dessa informação aqui, ó.
é o total de crianças com peso menor que 2.500 gramas, o total de crianças com peso normal, tá? E aí eu preciso das informações também do óbito. E aí aqui eu tenho, olha, o óbito independente de sexo, em crianças com baixo peso, e aqui o óbito em crianças com peso normal. Aí aqui vai ser o meu A, tá? Aqui vai ser o meu B, porque, quer dizer, eu vou ter que fazer uma nova coluna aqui que eu vou ter que subtrair, porque morreu 625, mas tem 794. Então, eu tenho que subtrair 625 de 974, 7.946, tá? E aqui a mesma coisa, para eu fazer a coluna dos que não morreram. Então, aqui eu tenho o óbito, e aqui eu tenho o total. Falta uma coluna para dizer o grupo que não morreu. Tá ok? Assim, eu não vou desenvolver mais essa questão aqui, porque a gente não vai, eu não vou cobrar na prova de vocês, tá? Aí eu prefiro ir para as outras questões que a gente vai ver. Mas seria isso. Aqui seria o A, aqui seria o A mais B, aqui seria o C, aqui seria o C mais D, tá? E aí falta aquela coluna que vai entrar o B e o D de dado. Né? Falta aquela coluna bem aqui assim, que vai entrar o B de bola e o D de dado. Tá? Que aí eu vou ter que subtrair isso aqui do total e achar aqui quantos não morreram. Tá? E aqui são também a mesma coisa. Eu vou subtrair 300 desse total e ver quantos não morreram. Tanto aqui quanto aqui. Tá? Então, aí eu consigo achar essa... Eu faço o produto cruzado, aí eu acho a razão de chance. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui tem uma outra questão que é para mostrar aquela parte da vigilância epidemiológica, tá? Que tem ali aquela questão dos surtos, tá? Então, olha só. Essa questão aqui é a 8, né? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? A gente está passando aqui para um outro assunto, tá? De vigilância agora. Professor, ainda bem que isso não vai cair na prova, porque a minha mente acabou de dar um bug aqui. Mas eu quis complicar, pessoal, por quê? Eu coloquei essa questão aqui porque, assim, eu quis fazer essa confusão toda aqui, porque vocês já estudaram a tabela, entendeu? Então, é preciso cobrar mais. Vocês fizeram as questões lá da tabela, colocaram os números bonitinho, aí eu fiz aquela pergunta bem direta, e agora é uma tentativa de complicar mesmo para vocês ir tentando pensar e cada vez mais. Tá ok? Mas aí não vem, né? Mas fica aí o desafio, fica aí a tentativa de entender. Se vocês olharem depois, no outro dia com mais calma, eu acho que talvez vocês consigam compreender melhor. Tá legal? Aí vamos lá. Aí aqui na questão 8, a questão fala assim, olha, na investigação realizada por John Snow, que é o pai da epidemiologia, lembra? Pai da epidemiologia, em um bairro de Londres, o número diário de casos fatais de cólera no período de 25/8 a 14/9 aparece na tabela abaixo. Coloca esses dados de incidência em um gráfico e que informações podem ser obtidas pela inspeção do gráfico. Houve uma epidemia? Que tipo de epidemia? Então, vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, bem aqui, pessoal, nessa tabela tem um mês, que aí ele diz agosto, setembro, e tem as datas. Então, aqui é 25 de agosto, 26 de agosto, 27 de agosto, 29, 30 até 31. Aí depois, 1º de setembro, 2, 3, 4, tudo de setembro. Tá? Então, vai aqui desse dia 25 de agosto até o dia 14 de setembro. Esses dias, essas datas do dia, a gente colocou aqui embaixo, olha. 25, 26, 27, 28 e vai até 14.
Isso aqui é um gráfico. Aqui, eu tenho uma escala numérica que vai de 0 até 180. Está bem pequeno aqui, mas eu vou falando aqui para vocês. Vocês podem olhar também no material em PDF aí de vocês, tá? Então, aqui vai até 180. O que acontece? Eu vou tentar anotar esses casos aqui nesse gráfico aqui. Nessas escalas. Eu vou tentar fazer uma aproximação. Não vai ficar perfeito, claro, né, pessoal? Mas eu vou botar uma bolinha. Então, vamos lá. No dia 25 de agosto, quantos casos de cólera foram diagnosticados? Quantos óbitos? Na verdade, não é caso, é óbito, né? Tá bem aqui, ó. Casos fatais. Tá? Que é óbito. Então, no dia 25 ocorreu 0 óbito. Então, eu vou botar uma bolinha aqui. Vou botar uma bolinha bem aqui, ó. Que é na direção do 0, vamos dizer assim. Tá? Aí, no dia 26, ocorreu um caso. Provavelmente é bem aqui, vamos dizer que seja bem aqui. E no dia 27 também, ó, ocorreu mais um caso. No dia 28, um caso. Aí no dia 29, já foi para 8 casos. Vamos dizer que seja mais ou menos bem aqui, ó. Essa bolinha. Tá? Que dia 29, eu olho para essa escala aqui do lado, tá? E aí eu vejo o número que está aqui e ponho o número de casos. E aí, olha lá, no dia 30 já foi para 56. O 56, olha, bem aqui é o 40. Né? O 56 está próximo aqui do 60. Então, no dia 30, eu venho mais ou menos aqui, ó. Como se fosse mais próximo aqui do 60, a minha bolinha. Aqui é o 60, tá? Como se estivesse próximo do 60. Aí, no dia 31, 116, ó. Bem aqui é o 120. Aí eu tenho que pegar aqui o dia 31, 116 e chegar quase no 120 aqui, próximo, ó. Bem aqui. E no dia... Não, peraí. No dia 1º foi 143. Peraí. No dia 1º... Peraí. No dia 31 foi quanto? No dia 31... Não, eu errei aqui, pessoal. Peraí. Não botei na posição correta. Vamos voltar aqui, ó. No dia 29 tiveram só um caso. Então essa bolinha fica na direção dos outros números, tá? Bem aqui. Aí no dia 30 subiu um pouco, foi 8 casos. Aí no dia 31 foi para 56, que é quase aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá? E no dia 1º foi para 143. No dia 1º, então na direção do número 1 aqui, eu vou até 140 e pouco, bem aqui, ó. Tá? E aí no dia 2, 116. Aí o dia 2, ó, se eu seguir essa linha aqui, ele já bate bem aqui, tá? E o dia 3, eu vou subindo essa linha aqui, vai até o 46. O 46 dá por aqui, vamos dizer assim, tá? Aí o dia 4, 36. O dia 5, o dia 4... Peraí. Dia 2, 116. O dia 3, 54. Bem aqui. Aí o dia 4, 46. Não, vai mais aqui, o dia 4. É porque não tem a escala, né? Era melhor fazer esse gráfico no Excel, né? Mas é porque eu quero tentar mostrar para vocês aqui, ó. Ficaria mais ou menos aqui. E o dia 5, 36, mais aqui embaixo. O dia 6, 20, dá exatamente aqui. E o dia 7 subiu de novo, foi para 28. Deu uma subidinha. O dia 9, 11, já cai para cá, né?
dia 9, peraí, o 8, dia 7, 28, o dia 8, 12, já vem para cá, e o dia 9 e 11 deve ficar na mesma posição, mais ou menos. E aí o 10, 5, os outros, o 11, 5, aí aqui já chega bem perto do 0, 12 e o 13, 0. Aí, o que é que eu faço agora? Eu posso unir esses pontos e tentar ver essa curva, né? Então, se eu unir esses pontos aqui, ó, eu consigo ver a curva epidêmica, ó. Aí eu tenho aqui a curva. Aí ele pergunta aqui, olha, aqui o que que tu podes observar aqui? Uma epidemia, que tipo de epidemia, né? Olha só, muito provavelmente tu saiu do 0, depois tu chegou no 0 de novo. Então, provavelmente os anos anteriores não tinham casos, né? Então, provavelmente foi um caso aí atípico. E aí tu pensa assim, olha, esse tempo aqui, olha, aqui é dia 29, bem aqui é dia 29, e aí tu tem aqui do dia 29 até o dia 2, que é o pico, ó. Mais ou menos o pico, né? Então tu tem aqui do dia 30 até o dia 2, tem 1, 2, 3, 4 dias. Olha só, em 4 dias, o número de casos saiu de 1 para 116. 4 dias, daqui para cá tem 4 dias. Está aqui o gráfico, né? Então, que tipo de epidemia é essa? É uma epidemia explosiva, ou de fonte comum, ou ela é uma epidemia progressiva. Ou de pessoa a pessoa. Ou de pessoa a pessoa. Ela é uma... dá para ver claramente aqui que ela é o quê? Uma epidemia explosiva ou de fonte comum. O número de casos aumentou muito rápido, né? O número de óbitos, ele explodiu, vamos dizer assim. Quando ele fala explodiu, é porque aumentou muito. Explosiva, quer dizer, isso aumentou muito em pouco tempo, tá? Nesse tempo aqui, ela aumentou muito o número de casos. Por que de fonte comum? Porque tu tem uma fonte só contaminando várias pessoas ao mesmo tempo. Não é uma pessoa transmitindo para outra. É ao mesmo tempo tu consegue contaminar 10 pessoas de uma vez só, né? E aí tu tem aqui, chama isso aqui de fonte comum. É uma fonte, que é o caso do cólera, que é uma doença de transmissão hídrica, né? Ela é transmitida pela água contaminada, tem lá o vibrião colérico na água, tu bebe água, tu te contamina. Tá? Transmissão oral, né? Tu consome a água, tu pega. Então, se eu pegar a água da Cozampa agora, contaminar com cólera e distribuir para a população, vai ter um bocado de pessoas doentes. E esse número de pessoas doentes vai aumentar rapidamente. Vai começar a encher ali o pronto-socorro, a UPA. Por quê? Porque tu tem uma fonte transmitindo para várias pessoas ao mesmo tempo. E isso caracteriza a epidemia como explosiva ou de fonte comum, tá? Então aqui também eu não vou pedir para te desenhar o gráfico. Eu desenhei o gráfico para fazer assim uma aproximação de como é que seria essa curva, né? Olhando para os dados primários, né? Mas assim, o que eu queria que tu soubesse é o que é uma epidemia explosiva. Eu vou cobrar os conceitos de epidemia, tá? Endemia,
que tem na aula, tá? Só consultar lá. Também pode fazer uma pesquisa em livro ou na internet, tá? Epidemia, endemia, pandemia, tá? E o surto epidêmico. Tá? E aí na epidemia ela pode ser progressiva ou explosiva, tá ok? A progressiva, explosiva é aquela que vai passando de uma para outra. Então tu tem um tempo maior, a curva ela ficaria mais ou menos assim, ó. Ela é mais achatada assim, ó. Porque demora para ir contaminando um, vai contaminando o outro, que vai passando para outro, para outro, para outro. Então tu não tem esse pico, vamos dizer assim, tá? O Covid tem uns picos assim, mas o Covid é exceção, né? Que é uma doença aí maluca e anormal. É um negócio fora do normal. Ninguém nunca viu uma doença como o Covid. Nunca aconteceu assim uma pandemia nessas condições que é o Covid aí. Né? Então, se muita coisa assim, estava procurando como apresentar os dados, como analisar os dados do Covid, né? Hoje em dia, a média móvel é a que melhor representa o número de casos, o número de óbitos, aí tu vai vendo as curvas lá da média móvel, né? Que aí tu pegas ali quantos casos ocorreram nos últimos 14 dias e faz a média, né? Então tu pega quantos casos ocorreram, divide por 14 e acha ali a média móvel, né? E aí é a melhor forma de tu apresentar, coloca num gráfico igual esse aqui, né? E aí tu vai apresentando os dados diários e vai analisando um dia, tu vai sempre comparando um dia com o outro, né? Tu vais ali vendo se hoje está melhor do que os últimos 14 dias. Aí amanhã está melhor do que os últimos 14, se aumentou, se diminuiu, né? Por um balanço dos últimos 14 dias. Tá ok? Tá, vocês têm alguma pergunta? Aqui tem uma resposta, tá? Mais ou menos, porque ficava dúvida, né? E como não gravava a aula, eu colocava aqui para depois o aluno consultar, né? A construção de caso, em pouco tempo, sugere um curto período de incubação e exposição a uma fonte única, a uma única fonte. Né? As pessoas foram contaminadas quase que simultaneamente, né? Que é a fonte comum, e o gráfico construído com os dados indica uma situação de epidemia explosiva. Tá? E vocês podem ver aí no material de vocês. Tá, aí essa questão 9 aqui, pessoal, é para analisar o diagrama de controle abaixo, né? Aí lembra do diagrama de controle? E aí, levando em consideração os conceitos de endemia e epidemia ao longo do tempo. E aí ele quer saber o que eu consigo ver nesse gráfico de diagrama de controle. Né? Então, o que vocês conseguem ver aqui? Né? A primeira coisa, esses valores aqui, eu vou pintar de azul aqui, ó. Essa linha superior aqui, ó, que eu vou pintar de azul. Vou tentar cobrir de azul, tá? Essa linha superior, ela faz parte do diagrama de controle. Então, quando tu olha para esse 120 aqui, ele é baseado nos últimos 10 anos, tá? Então, esse limite superior, aqui esse 120, ele é baseado nos últimos 10 anos, em janeiro. Então, qual foi a frequência, né? Qual foi a incidência da doença nos últimos 10 anos no mês de janeiro? Tá? Professor, Oi. como a gente saberia isso fazendo na prova, digamos assim, uma questão parecida como essa? Como a gente saberia que isso é nos últimos 10 anos? É porque o diagrama de controle, ele é baseado nesses últimos 10 anos. É como se fosse um balanço dos últimos 10 anos. Ah, sim. Aí, quando tu analisa a incidência nos últimos 10 anos, tu acha um valor, vamos dizer que seja, tu acha uma média, né? Então, tu tem que pegar lá, se esse ano aqui fosse 2020,
esse ano, desse momento aqui, é 2020. Espera aí. Aqui, olha, é 2020. Aí eu ia ter que pegar 2010, 2011, 2012 em janeiro, certo? 2010, 2011, 2012, 13 em janeiro e achar a média da incidência. Vamos dizer que a média da incidência ela deu 110. Aí eu ia ter que calcular o desvio padrão para mais e para menos. Para mais vai dar 120, por exemplo, e para menos deu 60. Aí eu coloco aqui, ó, 60, 120. É o desvio padrão da média dos últimos 10 anos. Aí eu tenho o limite superior e o limite inferior. Isso que está de azul, eu vou marcar aqui embaixo também de azul, tá? Essa linha azul, ela é um balanço dos últimos 10 anos. Então, o 60 e o 120, eu peguei dos últimos 10 anos em janeiro. O 70 e o 145, eu peguei dos últimos 10 anos em fevereiro. O 65 e o 140, eu peguei dos últimos 10 anos em março. E aí eu criei esse canal aqui endêmico, esses limites que estão de azul, né? Então, isso aqui tu vai fazer, a pessoa faz lá, a secretaria faz para todos. Para todas as doenças, tu pega os últimos 10 anos e faz esse gráfico aqui, tá? Sempre tendo o limite superior e inferior, e aí tu faz esse canal que está de azul aqui, tá? Esse canal que está de azul, ele é chamado de canal endêmico. Isso aqui. Então, dentro desse canal azul, tu tem uma coisa chamada de canal endêmico, tá? Canal endêmico. O que quer dizer canal endêmico? É assim, enquanto a doença está dentro desse limite, ela é chamada de uma doença endêmica. Eu tenho uma endemia da doença, certo? Então, enquanto ela está dentro desse canal, toda hora que a doença andar aqui dentro, aqui assim, ó, toda hora que ela andar aqui dentro do limite da linha azul, ó, ela está aqui dentro, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma endemia da doença, certo? Só um minuto, pessoal. Eu tenho uma endemia da doença, tá ok? Então, não tive epidemia. Eu olho para a linha verde aqui, ela veio caminhando. Esses casos que eu tenho aqui é desse ano que eu estou estudando, tá? Então, aqui eu tenho uma doença o quê? Endêmica, porque ela está dentro do canal. Agora eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui, bora olhar para a linha vermelha agora. Então, vamos lá. Olhando para a linha vermelha, olha só. Começou o ano de 2020, tá? Começou o ano de 2020. E aí, olha o que acontece. Ocorreram, essa incidência aqui, ocorreu 110 casos, tá? 110 casos. Esses 110 está dentro do canal endêmico. Está dentro do esperado nos últimos 10 anos. Entendeu? Está dentro do esperado. Eu marquei aqui de verde, ó. Aí, bora pegar o mês de fevereiro. Ocorreram 115 casos. Está dentro do esperado, baseado nos últimos 10 anos. Aí, março. Chegou no mês de março, aumentou um pouquinho mais, ó. Também está dentro do esperado, mas já começou a subir. Já pode ser um alerta, né? Já está chegando aqui próximo do limite. Mas ocorreu 120 casos. Quando bateu abril, aí eu tive o quê? Uma epidemia dessa doença aqui, ó. Dessa doença X. Por quê? Ela ultrapassou o limite superior do diagrama de controle. Ela alcançou um número muito acima
balanço dos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos, se esperava 110 casos no máximo. Ela bateu 145. E ela ficou lá em cima no mês de maio. Ó, ficou lá em cima no mês de junho. E aí, quando chegou julho, ela voltou para cá. Aí eu vou até mudar aqui a cor. Ela voltou, ó, para uma endemia da doença. No mês de julho, ela ficou abaixo do limite superior no diagrama de controle. Aí o mês de agosto, né? O mês de julho ela ficou abaixo, o mês de agosto também, ó, ficou abaixo. Aqui, ó, todos os outros meses, até dezembro, ela ficou abaixo. Então, o que a gente observou aqui? A gente observou uma epidemia dessa doença nesse período aqui, ó, que vai de abril até junho. Então, essa doença ela teve um comportamento epidêmico, que a gente fala, né? Ela teve um comportamento epidêmico nos meses de abril, maio e junho, e nos outros meses ela teve um comportamento endêmico. Certo? Teve um comportamento epidêmico e depois endêmico. Naturalmente, isso aqui, pessoal, é a vigilância atuando, né? As secretarias de saúde. Então, isso aqui acontece no Covid? Acontece, está acontecendo o tempo todo, né? Você está vigiando esse número de casos, sempre comparando, no caso do Covid é a média móvel, né? Tu compara com a média dos últimos 14 dias, porque 2019 o número de casos era 0, né? Então, não tem como tu fazer um diagrama de controle dos últimos 10 anos. Aí tu faz a média móvel, que compara dos últimos 14 dias. Aí, tu fica observando o número de casos. Mas também, o problema do Covid é o quê? Quando tu puxa o número de casos, ele traz consigo a questão da UTI. Eu vou falar uma coisa que... Porque tu tem 5%, tem 20% de pessoas do Covid... põe o pé no hospital, numa internação, né? Quando eu vou sair... E tu tem 5% desses 20% põe o pé na UTI. Como é uma doença que o número de casos é muito grande, esses 5% acaba sobrecarregando o sistema. Então, tu faz essa análise por número de casos, mas também por número de leito disponível. Leito de UTI. E aí o leito de UTI é o que tem mais ali importância com relação às medidas de isolamento, né? De contenção. Então, quando o número disponível de leito de UTI, ou então quando a porcentagem de leito de UTI utilizada aumenta muito, tu começa a apertar nas medidas de controle. Aí faz lockdown, toque de recolher, fecha isso, fecha aquilo, não sei o quê, e aí tu tem um impacto tu começa a ver o impacto na redução de casos, porque a transmissão é de pessoa a pessoa, e aí o que acontece? Diminui o número de casos, aí a porcentagem de 5% é menor. É um número menor e tu controla ali o número de casos na UTI, né? O problema, a gente tá essa situação que a gente não sabe se vai ter outro pico, aí fecha de novo, né? E aí espera um pouco. E aí, daqui a alguns anos, né, a gente vai poder fazer um diagrama de controle para a COVID, né? Daqui a 5 anos, tu vai poder fazer um gráfico desse baseado nos últimos 5 anos de COVID, no mês de janeiro, fevereiro, março. E aí tu vai poder controlar com o diagrama mesmo de controle, não só com a média móvel, tá? E aí, toda vez que ela passar de limites esperados, tu vais começar a intervir. No caso, tem doenças que não tem esse impacto na UTI, né?
que precisa de respirador, que precisa de alta complexidade. Tem doenças que tu resolve na clínica. Mesmo assim, tu enfrenta ela, né? Então, aqui, se aqui fosse uma doença, sei lá, a gripe H1N1, o número de casos aumenta aqui, tu vê que aumentou um pouco mais do esperado, né? O esperado era 110, foi para 145, né? E aí tu também, poucos casos vão para UTI do H1N1, né? Tu não tem ali muitos casos que vão necessitar de alta complexidade, tá? É totalmente diferente do COVID, que a proporção é muito grande, né? E aí tu não tem ali aquele... o sistema não fica sufocado com o H1N1, mas só que ele mata idoso, o H1N1. Então, não posso também dizer assim, então agora deixa o H1N1 à vontade. Não, tu faz. Então, passou do limite, tu começa com medidas de prevenção e aí tu tenta trazer pelo menos para cá, para dentro do canal. O que era o sonho? Era trazer essa linha vermelha para cá, para o zero. O sonho era esse, não ter nenhum caso. Né? Como tem na paralisia infantil, não tem nenhum caso desde 92, eu acho. Na década de 90, não sei exatamente o ano, mas desde a década de 90 não tem nenhum caso de paralisia infantil. Chegamos no zero. Campanha de vacinação pesada, cobertura alta, incentivo, e aí chegou no zero. Né? O sarampo voltou ano passado, né? Não sei nem como está agora, mas voltou, mas também a gente passou um tempão sem ter caso de sarampo. Então, o que a gente quer é chegar no zero, mas é feito o que pode, né? A gente vai fazendo o que pode. Tem doenças que é difícil de controlar, acabar com a transmissão, né? Porque tu vê que a doença, eu falei para você já no início lá do semestre, né? Doença tem determinantes sociais, econômicas, né? E não adianta, não é só biologia, não é só patologia, né? Tem fatores sociais, econômicos envolvidos que vão ali influenciar nesses casos aqui na transmissão e tudo mais. Tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta aí? Não, professor. Não, tá ok. Então, deixa eu passar para outra questão, que é uma questão teórica, né? Eu coloquei aqui mais para lembrar vocês, tá? Essa questão aqui da definição, né? Do conceito de vigilância epidemiológica. Eu não gosto muito de questão assim, mas, enfim. E sistema de informação, tá? Para vocês consultarem lá nas aulas, tá? Eu posso perguntar uma questão direta, assim, de vigilância, qual o conceito, e aí eu coloco vários conceitos lá e você marca qual é a de vigilância, tá? A vigilância, ela é coleta, né, análise e tem a intervenção, né? O sistema de informação é parecido o conceito, né? Mas eu fiz lá a diferenciação para vocês, né, que o sistema de informação, ele não tem a questão da ação, que é a ação de controle, né? Então, quem promove as ações de combate à doença é a vigilância epidemiológica, né? Junto com a vigilância sanitária, o conceito ele pode ser mais amplo, assim, né? Hoje em dia tem a vigilância em saúde, que é formada pela vigilância epidemiológica e pela vigilância sanitária. Na verdade, as duas combatem, né? A vigilância sanitária tem seu papel ali. Mas aqui o que eu quero falar é aqui como está nos livros e tal, a questão da vigilância epidemiológica, né? E aí ela tem a ação, faz coleta, análise, controle, e esse controle é sistemático, e junto com esse controle vem as ações de combate, tá? Aqui eu tenho coleta, análise, mas eu não tenho as ações, eu tenho só o dado. Eu tenho dado, a informação, o conhecimento, e aí tu vais pegar esse conhecimento aqui e vai transformar em ação. Então, na verdade, a vigilância epidemiológica, ela usa o sistema de informação como fonte de informação, como dado, como conhecimento, para desenvolver e para estabelecer as ações de controle, de combate, de enfrentamento. Tem vários vocabulários, né? Controle, combate e enfrentamento das doenças. Prevenção, promoção da saúde, enfim. Tá legal?
A outra coisa aqui é a última questão aqui, que é do sistema de informação em saúde, tá? Que aí eu, lembrando vocês que eu vou perguntar sobre o sistema de informação, vou perguntar desses principais aqui, tá? SIM, SINASC, SINAM, SHSUS, que é de internação hospitalar, e aqui o de atendimento ambulatorial, tá? Então, aqui, esse quadro, ele serve para vocês estudarem também, para prova, né, vamos dizer assim, para vocês saberem a referência do SIM é o óbito, a alimentação e declaração de óbito, serve para vigilância, planejamento e avaliação. O SINASC é nascimento, então a referência é nascido vivo, declaração de nascido vivo, serve para vigilância, planejamento, avaliação. O SINAM é doenças de agravos de notificação. Então, a referência é isso. Onde é que eu consigo o agravo de notificação? É pela ficha de notificação e pela ficha de investigação. Essas duas fichas vão me dizer, olha, aquele caso ali é um caso da doença, exatamente, né? E aí tu tem ali a vigilância, planejamento, avaliação. Aqui a internação hospitalar é alimentada pela autorização de internação hospitalar, serve para praticamente tudo, vigilância, planejamento, avaliação, controle, auditoria, né? Então, essa parte aqui, a gente a Secretaria está muito atenta no Covid, né? Por quê? Porque essa internação aqui, ela ficou sufocada pela doença, né? Ali faltando leito, o leito quase 100% ocupado, e aí falta profissional, falta equipamento, falta medicamento, e por aí vai, né? Então, ela é importante para vigilância, planejamento, avaliação e para controle e auditoria se estiver tendo algum esquema lá de corrupção, de desvio de material, sei lá, alguma influência externa. E aqui o SA, o Sistema de Informação Ambulatorial, os atendimentos, ele faz referência ao atendimento ambulatorial pago pelo SUS, aí tem um boletim de produção de serviços, que é emitido, né? E aí ele não serve tanto para vigilância, por quê? Porque tem muito procedimento que não reflete a doença, né? Então, mas ele pode servir para planejamento, avaliação, controle e auditoria, tá? Então, eu vou botar as afirmativas assim, ó, sobre o sistema de informação de mortalidade. Aí vai ter lá, letra A, é um sistema que é alimentado pela declaração de óbito. Tá certo. É um sistema que é alimentado pela declaração de nascido vivo. Aí tá errado. E por aí vai. Certo? Eu vou fazendo afirmativas, umas vão estar corretas, outras vão estar erradas. Aí uma vai estar certa, que é a correta. Tá? E aí eu não vou pedir, tem um sistema de vacinação, tem um sistema de avaliação nutricional. Eu vou pedir esse aqui que são os principais. Tá bom? Que é o que eu mostrei para vocês, que eu resumi aí e tudo mais. Tá? E aí não esqueçam que na aula também tem um fluxo, tá? O fluxo da informação lá, dê uma olhada que tem lá como é que se vai a declaração de óbito, né? Tem a declaração de óbito, aí essa declaração de óbito, ela é emitida 3 vias, né? Aí tem uma via que vai para o cartório, uma via que vai para o hospital, tem uma via que vai para o posto de saúde, aí tu fica com a certidão de óbito, né? E a mesma coisa para nascido vivo. E aí também tem um fluxo aqui para agravo de notificação, para internação hospitalar e para atendimento ambulatorial, tá? Pode ser que também eu faça afirmativa sobre esse fluxo, é só ver lá como é que é, tá ok? Tá, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu não tenho, professor. Não? Tá ok. Então, pessoal, eu tá gravando aqui, eu vou baixar agora essas 2 aulas, tá? E vou postar até lá o meio da tarde. Eu acho que aqui demora um pouco mais para subir o vídeo, tá? É mais demorado. E aí eu vou postar na plataforma e vocês tiverem alguma dúvida, consultem lá a parte da aula que vocês querem saber, tá? Eu acho que
que gravado fica melhor para vocês irem atrás aí depois, no pedaço exato, né? Vamos dizer assim. E então era isso aí, pessoal. Aí aguardem aí a prova, boa prova, tá? E até uma próxima aí. Tá ok? Obrigada, Obrigado professor. também. Boa sorte aí na prova e se cuidem. Vou Tchau. parar aqui a gravação. E bom final de semana, né? O senhor Bom dia também. e bom final de semana. Obrigado. Tchau. Tchau. Padrão.